Olha só, esse aqui já é o PPP elaborado, né, pela comissão de revisão aí local do PPP. Então, esse já é o documento que está disponível lá para todo mundo consultar e enviar as contribuições, né? Essa é a comissão que constituiu, comissão local, né, de revisão do PPP. Foi constituída pela portaria 75 de 2021. E daí ele está organizado. Esse aqui é o sumário, né? Eu vou passar pelos capítulos, pelas sessões, para dar uma apresentada geral de como o documento foi elaborado, né? Então, uma apresentação, né, do documento, descrevendo a importância tal, né, do documento, do trabalho da comissão, a justificativa, né, a base legal, né, que justifica a elaboração do projeto político-pedagógico pelo campus. E daí, nesse primeiro capítulo, que é o capítulo 1 dos objetivos e princípios, a gente fala da história do Instituto Federal de São Paulo, né, conta um pouco da história. Não vou entrar em detalhes aqui. E daí vem essa seção que fala um pouco sobre os objetivos do Instituto, as funções dele, social, metas. Então, nessa seção aqui, a gente escreveu um pouco disso, e depois a gente acrescentou, incluiu a missão, a visão e os valores do Instituto Federal de São Paulo. Essa sessão é uma sessão nova, o projeto político-pedagógico anterior não tinha, né? Que era falar um pouco sobre o tripé que sustenta, né? O Instituto Federal de São Paulo, que é o ensino, pesquisa e extensão, e a indissociabilidade entre essas três áreas. Então, a gente elaborou essa seção 1.2, é nova. Era um ponto importante no novo documento, na nova versão do documento. Falamos um pouco sobre os princípios norteadores, né, do Instituto Federal de São Paulo. Você vê que o documento está bem constituído aqui, tudo revisado pela comissão. E aí vem o capítulo 2. O capítulo 2, daí sim, já é bem específico do campus, né? Já começa a entrar nas características do campus. Então, o capítulo 2 é a caracterização da unidade, a seção 2.1 é o campus na cidade. Aí a gente fala um pouco sobre Bragança Paulista, o mapa aqui, posicionando Bragança Paulista na região. E daí a gente apresenta dados mesmo, né? A gente levanta alguns indicadores importantes aí. População, as questões de trabalho e renda, educação, a economia da cidade, saúde, toda a parte territorial, meio ambiente. E daí sim a gente fala sobre o campus de Bragança Paulista, conta um pouco da história do campus de Bragança Paulista, como ele surgiu, como foi fundado, né? Até a história recente de chegar no prédio novo, né? A mudança de prédio, tudo, né? E aí a gente fala da estrutura física. Essa seção 2.2 a gente atualizou ela. Porque como a gente mudou, o projeto político-pedagógico anterior, ele estava baseado no campus anterior nosso, né? Lá no prédio da Penha, né? Então agora a gente teve que atualizar tudo. Então a gente organizou essa sessão em dois prédios mesmo. A gente apresenta o Instituto Federal com dois prédios. O primeiro prédio é o prédio de São Miguel. Então a gente apresenta toda a estrutura física do prédio de São Miguel. E daí apresenta ainda como que está organizado, andar por andar e cada um dos blocos, tanto do bloco A quanto do bloco B. Toda a organização, né, do prédio, a área construída, tudo direitinho. E daí a gente apresenta o prédio lá, né, o prédio da Penha, que vai se tornar, né, que está se tornando o Centro Bragantino
de tecnologia da inovação. Daí apresenta qual é a ideia do prédio, se tornar uma incubadora, um núcleo incubador, em conjunto com o Sebrae, aí vai ter LabMaker, vai ter Banco do Povo, e aí a gente apresenta também a infraestrutura lá, as salas, as áreas, a gente apresenta tudo isso. Aí no capítulo 2 da seção 2.3, a equipe escolar, né? São 72 professores e 45 técnicos administrativos. Então, eu apresento aqui os 72 professores, a listagem dos 72 professores. É a realidade de hoje, né? E a relação dos 45 técnicos administrativos. E as áreas em que trabalham, onde estão alocados, né? Os 45 técnicos administrativos. Aí a gente chega no capítulo 3. O capítulo 3, ele fala sobre os pressupostos pedagógicos do campus, né? Então, ele vai falar sobre processo de ensino-aprendizagem, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, como é realizada a gestão democrática no campus, enfim, todos esses pontos. A gente começa falando um pouco sobre ética, cidadania, mundo do trabalho e inclusão social, isso no contexto de como o campus de Bragança Paulista trabalha isso. Tá? Trabalha e deve trabalhar. A seção 3.2 é gestão democrática. Então, a gente fala como funciona isso na Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, passando pelas feiras, né? Bragantec, Centec, Semate. A importância da gestão democrática, as decisões colegiadas e, claro, o principal órgão colegiado do campus, o CONCAN. Aí a gente apresenta aqui o CONCAN, né, que é um órgão consultivo e deliberativo do campus, né? Aí na seção 3.3, a parte de ensino, a gente fala sobre os processos de ensino, as metodologias, como a gente avalia o nosso processo de ensino. Então, a gente apresenta tudo isso, sempre fundamentando, né? Sempre utilizando o PDI, utilizando a organização didática. Então, são os documentos institucionais que foram base para a construção da revisão do projeto político-pedagógico. Aí, pesquisa, então, ensino, 3.3, 3.4, pesquisa, aí apresenta como é desenvolvido pesquisa no campus, 3.5, extensão, então, ensino, pesquisa e extensão. Aí apresenta também como a extensão é desenvolvida no campus. O capítulo 4 apresenta toda a parte da estrutura organizacional dos cursos, né? E a gente fala um pouco da lei de criação do instituto, né? E daí a gente vai apresentando os cursos. Na seção 4.1, primeiro são os cursos técnicos integrados ao ensino médio, então eletroeletrônica, os objetivos do curso e o perfil do egresso. O técnico integrado em informática, uma breve descrição, os objetivos do curso. E o perfil do egresso também. O curso técnico integrado em mecânica, também uma breve descrição, os objetivos do curso e o perfil do egresso. E aí a gente vai para o técnico concomitante. Na seção 4.2, o técnico concomitante subsequente. Então, a gente apresenta o técnico em mecatrônica nas formas concomitante subsequente, né? Uma breve descrição do curso, os objetivos do curso e o perfil do egresso. Aí são os cursos superiores,
Primeiro aqui é o bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, uma breve descrição, objetivos do curso e perfil do egresso. Aí a licenciatura em Matemática, uma breve descrição, objetivos do curso e o perfil do egresso. E o Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, também uma breve descrição do curso, o objetivo, o perfil do egresso. E depois o Tecnologia em Mecatrônica Industrial, que também é um curso superior, mas que está sendo extinto. Uma breve descrição, o objetivo do curso e o perfil do egresso. E, por fim, a seção 4.4, os cursos de pós-graduação. Então, a gente tem um curso hoje de pós-graduação, né, que é Gestão Estratégica em Tecnologia da Informação. Uma breve descrição, o objetivo do curso e o perfil do ingresso. E aí, a seção 4.5 são os cursos de formação inicial e continuada, que são os cursos nossos de extensão. Então, a gente fala um pouco como que isso funciona, né, no Instituto Federal, no campus de Bragança Paulista. E aqui, na verdade, eu apresento os cursos que foram ofertados no último ano. É claro que o último ano foi um pouco limitado pela questão do ensino remoto, né? Mas, de qualquer forma, foram os cursos que a gente ofertou no último ano. Não dá para ofertar, não dá para apresentar todos os cursos que a gente ofertou na extensão, desde que o Instituto Federal foi criado. Então, é só para apresentar o que aconteceu aí no último ano aí, se tratando de FIC, né, no campus de Bragança Paulista. E a seção 4.6, a previsão da abertura de novos cursos. A gente tem um curso de especialização, né? Especialização em ensino da matemática dos anos iniciais. Então, uma breve descrição, o objetivo do curso e o perfil do egresso. E um ProEja, né? Também tem a previsão de um ProEja. Então, ele está aqui também, o ProEja. Uma breve descrição, o objetivo do curso também e o perfil do ingresso. Aí a gente vai para o capítulo 5. O capítulo 5 é falar um pouco sobre a política de inclusão, como que o Instituto Federal de São Paulo, em especial o campus de Bragança Paulista, trata políticas de inclusão, trabalha com inclusão, né? Então, a seção 1.1 fala dos projetos institucionais. A primeira coisa que a gente aborda é a questão da reserva de vagas, né, as cotas. Aí a gente apresenta a lei, né, que a gente tem que seguir, onde 50% das vagas elas são destinadas aos estudantes de escolas públicas. Aí a gente conseguiu um mapa mostrando num curso de 40 vagas, né, 20 vagas vão para a cota, né, para os alunos da escola pública e as outras 20 vão para a concorrência. E daí como que isso é organizado até chegar na oferta que a gente tem hoje das 40 vagas, né? Atendendo todas as leis de cotas. Tá? Então é um exemplo aqui. Então a gente apresenta como isso funciona hoje. As bolsas, né? Falando em política de inclusão, as bolsas são importantes, né? Então a gente fala da bolsa de ensino, os projetos de ensino, né? Tanto remunerado como voluntário. As bolsas de extensão, né? Os projetos de extensão. E as bolsas de pesquisa, de iniciação científica. Né? Então, a gente fala do PIBFESP, que é uma bolsa remunerada. Os programas de iniciação científica, PIBIT, PIBIC, PIBIC-EM, né? São bolsas da CAPES. O PIVICT, que é a voluntária. Então, os editais, as bolsas remuneradas e o projeto de pesquisa voluntária. Daí a gente fala um pouco sobre os órgãos de administração do campus, mais uma vez aqui apresentando o conselho de campus, os conselhos de classe, né, tanto pedagógico como os conselhos de curso, o conselho de classe consultivo, os conselhos de classe deliberativos, uma sessão para a CPA, né, a importância da CPA, que é a comissão própria nossa de avaliação, o movimento estudantil, então a gente fala do centro acadêmico, do grêmio estudantil e o papel deles na escola.
Na seção 5.6, os núcleos de apoio, né? O NAPNE, que é o núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais especiais, tem ajudado a gente bastante. O papel da coordenadoria sociopedagógica, papel fundamental, muito importante, né? Aí aqui a gente apresenta todas as ações que são desenvolvidas pela coordenadoria. A assistência estudantil, né? Falando em inclusão, né? É um capítulo sobre inclusão, sobre permanência, isso. Então, falando o papel da assistência estudantil, o programa de auxílio permanência, o programa de ações universais, o acompanhamento discente, que é realizado pelo pedagogo, psicólogo, assistente social. E aí a gente chega no capítulo 6, que é o capítulo onde a gente faz um diagnóstico, né, da nossa situação atual. A partir desse diagnóstico, a gente vai identificar problemas, né? A partir do momento que a gente identificou esses problemas, a gente traça metas, define metas, prioridades. E para atingir essas metas e prioridades, a gente traça ações, né? Então, esse capítulo, ele foi construído com todos os segmentos do campus. Então, a gente consultou, levou essa demanda para todas as coordenadorias, todos os segmentos, para que eles discutissem isso nos setores e trouxessem para a gente, né? Identificassem os problemas, definissem prioridades e ações para serem tomadas. Então, a gente organizou aqui nesse capítulo. Então, a seção 6.1. Outra coisa importante para falar desse capítulo 6 é que esse capítulo está organizado em 4 dimensões: ensino, pesquisa, extensão e administração. Tá? Então, na dimensão de ensino, tem aqui os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Eles definiram alguns problemas, priorizaram e definiram uma estratégia de ações e até um cronograma. Então, vou citar o primeiro aqui. Necessidade de reformulação dos projetos pedagógicos dos 3 cursos técnicos integrados ao ensino médio. Definição de prioridade. Reformular os projetos pedagógicos de curso dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ações. Organizar as reuniões das SEICs para a reformulação dos PPCs, elaborar proposta para os PPCs e encaminhar as propostas dos PPCs para análise e aprovação. Cronograma até o final de 2022. E aí tem vários problemas, metas, né, definidos por os cursos técnicos integrados. Então está tudo à disposição aqui, já no projeto político-pedagógico, para todo mundo consultar e sugerir. Aí vem o técnico em mecatrônica nas formas concomitante subsequente. Vou citar o primeiro aqui, ó. Eles identificaram o seguinte problema: evasão elevada no curso técnico concomitante de mecatrônica. Ação: reduzir a evasão. Mas e as ações? Oferecer curso em semestres, oferecer curso semestral e em 2 períodos. Trabalhar com projetos de monitoria. Acompanhamento dos estudantes com vulnerabilidade social e divulgação do processo seletivo. E daí o cronograma, necessidade de uma execução permanente. Então, é um trabalho contínuo. E aí vai os problemas, prioridade e ações do técnico concomitante mecatrônica. Aí a gente vai para os cursos superiores. O curso superior em bacharelado em engenharia de controle e automação. O problema: necessidade de capacitação técnica para os docentes. Prioridade: identificar a necessidade de capacitação técnica dos docentes. Estratégia: levantamento das demandas, compartilhamento dos projetos de capacitação, participação na comissão de formação continuada. Isso é uma ação continuada deles. E aí vão os problemas, prioridades e ações da engenharia de controle e automação. Licenciatura em matemática. Olha só. Eles levantaram o seguinte problema: evasão. Definição de prioridade, diminuir a evasão. Estratégias: identificar as principais causas e promover ações de combate. E daí, ação contínua. Então, eles definiram aí, tem vários.
levantaram vários problemas, definiram as prioridades e as ações da licenciatura em matemática. Esse é do curso superior de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. O primeiro aqui, como problema. O problema é o edital número 36, de 12 de julho de 2021. A definição de prioridade, participar do ENAD 2021. As estratégias, estudar o edital, levantar os estudantes habilitados, atualizar o SWAP, inscrever os estudantes no INEP, convocar os estudantes, orientar os estudantes a acompanhar as publicações. Essa ação vai de julho agora de 2021 até setembro de 2022. E daí, claro, né, eles identificaram outros problemas, definiram prioridades, ações. Então, tem vários aqui do curso superior de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas. Esse do tecnologia e mecatrônica industrial. Então, ó, o curso de tecnologia e mecatrônica industrial tem seu principal problema baixa procura na região, o que levou o campus a escolher pela extensão do mesmo. Foi realizada uma pesquisa na região e verificou-se também a baixa aceitação pela indústria local. Definição de prioridade. Finalizar as formações dos estudantes, dos últimos estudantes que apresentam as condições. Realizar a extensão do curso. Estratégia. Formar os últimos estudantes através do cumprimento das disciplinas faltantes. Realizar, quanto possível, a aplicação do excepcional aproveitamento de estudos para acelerar a formatura dos estudantes. Cronograma de ações. Segundo o semestre de 2022, formar os estudantes restantes dentro das estratégias de ações e, no final de 2022, finalizar o curso. Então, até o final de 2022, a gente não vai ter mais turmas aí do Tecnologia e Mecatrônica Industrial. Além dos cursos, né, quando a gente está falando da dimensão de ensino, a gente tem também, por exemplo, a biblioteca. Então, a biblioteca também identificou problemas, definiu prioridades e ações. Vou falar o primeiro aqui, ó. Os planos de ensino são planos de ensino de todos os cursos que a gente tem, né? São atualizados no mínimo uma vez a cada 2 anos, ou conforme a necessidade identificada pelo curso. Prioridade: adequar, completar e atualizar o acervo em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos e seus planos de ensino. Porque quando tem uma atualização do plano de ensino, da bibliografia básica e complementar, esse plano de ensino tem que ser encaminhado para a biblioteca fazer a adequação do acervo lá, né? Estratégia e ações. Atualização dos planos de ensino no sistema Pérgamo, tem mais isso ainda. Os planos de ensino, eles têm que ficar disponíveis lá no Pérgamo, né? Após o processo orientado pela Instrução Normativa PRE número 1. Inclusão das planilhas de cotação e aquisição do acervo bibliográfico. Aí, cronograma de ações, em conformidade com as atualizações. Então, ela vai seguindo conforme vão sendo atualizados. Então, a biblioteca identificou vários problemas, definiu as prioridades e as ações que ela vai tomar para cada um desses problemas. Tem também a coordenadoria sociopedagógica. Olha só o problema identificado pela coordenadoria sociopedagógica. A equipe sociopedagógica está incompleta. Falta um TAI e uma assistente em administração. Definição de prioridade, completar a equipe. Estratégia de ações, a proposta é a redistribuição dos servidores, mas não estabeleceu um cronograma de ação aqui, tá? Mas, referidos os problemas, dando prioridade e as ações que podem ser realizadas. E de caráter geral, essa tabela, caráter geral, é um diagnóstico feito para a dimensão do ensino como um todo. Não diz respeito à biblioteca ou a um curso, né? Diz respeito à área de ensino, à dimensão de ensino. Por exemplo, necessidade de capacitação técnica para os docentes. Aí, identificar a necessidade de capacitação técnica dos docentes nas áreas técnicas de formação geral. Aí, estratégias. Efetuar levantamento de demandas, compartilhar o projeto de capacitação, participar da comissão de formação continuada, elaborar a política de capacitação dos docentes de acordo. Ação continuada. Reparem que esse problema é um problema que surgiu também no curso superior de bacharelado em engenharia de controle e automação. Então, por exemplo, como ele aparece aqui em caráter geral, a gente pode, por exemplo, retirar de lá
e manter aqui, porque aqui já vai ser tratado esse problema, né? Então a gente poderia até retirar lá da parte de engenharia, porque a gente vai tratar isso como um todo, né? No campus. Vários problemas, definição de prioridade e ações da dimensão de ensino. Aí vem 6.2, a dimensão de pesquisa. Então, por exemplo, a dimensão de pesquisa ficou o seguinte problema. Baixa participação na pesquisa e baixa definição. Levantar das áreas de pesquisa dos docentes do campus, maior incentivo à hora-aula destinada à pesquisa, é uma ação contínua. E eles foram fazendo, identificando, definindo prioridades e ações. Todos para a dimensão de pesquisa. Aí a dimensão de extensão. Por exemplo, organização, acompanhamento do desenvolvimento dos cursos de extensão. Definição da prioridade. Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento das propostas pedagógicas dos cursos de extensão. A estratégia de ação. Designar servidor para fazer o acompanhamento pedagógico dos cursos de extensão. E é a curto prazo. Então, mesma coisa a extensão. A extensão levantou os seus problemas, definiu prioridades e as ações que vai tomar. A dimensão de extensão. Daí, na dimensão administrativa, a gente também fez isso. Levantamento do problema, infraestrutura da escola, definição de prioridade, instalação da cobertura da quadra poliesportiva e adequação do espaço, estratégia de ações, buscar recursos junto à reitoria, elaborar e executar projetos de instalação da cobertura da quadra. Na verdade, já está até sendo executado, né? Cronograma 2022. Aí, ó, construção do refeitório, buscar recursos junto à reitoria, elaborar e executar projetos de construção. Então, vão aqui também problemas que dizem respeito mais à administração como um todo, definição de prioridades e as ações que vão ser adotadas. Tá? Então, vai aqui uma série de problemas. E, claro, né, isso aqui é importante. Ó, a gente salienta que as metas, né, e respectivas responsáveis, ora propostas, são sugestões. E as datas são previsões que podem sofrer alterações devido às condições dos campos, principalmente relacionadas ao espaço físico e à quantidade de servidores. Então, tem uma limitação, né? A gente coloca aqui e vai buscar uma melhoria, mas tem realmente uma limitação. E, por fim, o capítulo 7. O capítulo 7 fala um pouco sobre a construção e reconstrução do projeto político-pedagógico. Então, a gente vai descrevendo um pouco como isso foi feito, e principalmente agora a revisão, né? E fala um pouco também sobre o processo que a gente utilizou para elaborar, e ainda a gente está elaborando, né? A gente está ainda no processo de revisão do projeto político-pedagógico. Tá? Então é isso, considerações finais, né? O projeto político-pedagógico é um documento que se deve estar em constante reformulação, de maneira a contemplar as mudanças da escola. Sugere-se que haja mais espaço para discussões, né? Para que toda a comunidade escolar possa expressar suas ideias para melhorar a dinâmica escolar e do processo de ensino-aprendizagem. Aí as referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Esse é o projeto político-pedagógico revisado, que já está à disposição da comunidade, né? A comunidade pode estar olhando o documento, analisando o documento e contribuindo para isso, né? A gente disponibilizou já um formulário, né? Para que todos possam encaminhar suas contribuições, né? E as contribuições vão poder ser encaminhadas até dia 8 de outubro. Então, essa etapa, essa primeira etapa, né, de apresentação do projeto político-pedagógico para a comunidade interna, para que a comunidade interna avalie e encaminhe essas contribuições, vai até o dia 8 de outubro. É isso. É isso que eu tinha para dizer sobre o projeto político-pedagógico. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Se já tiver alguma curiosidade, também estou à disposição. Não, sem dúvida. Tá legal, eu achei. No geral, assim, eu não tinha visto... Quer dizer, eu tinha visto pela primeira revisão, mas achei que ficou bacana.
Tá bem Tá ficando estruturado. legal. Eu acho que aquele capítulo 6, que é metas, lá, aquilo lá vai melhorar ainda. A gente vai refinando ali para ficar algo bem estratégico mesmo para o campus, para a gente trabalhar mesmo como se fosse um planejamento estratégico do campus. Tá bom? Tá legal. Não sei se nas observações finais colocar também a questão orçamentária, né? Porque tem... Claro, Claro isso que, é né? Tudo isso incrível. depende de orçamento também, né? Porque tudo isso oscila bastante, né? Mas o caminho é por aí. O caminho é por aí. Tá bom. Beleza, do PPP é isso. Então, gente, se vocês quiserem, à disposição. Se não, se vocês quiserem apresentar a planilha de impacto do PDI, fiquem à vontade. Murilo? Só vai apresentar a planilha de impacto ou vai apresentar os slides? Os slides aqui, dentro daquela linha. Já que você está Tá bom. gravando, aí fica o registro. Então, pode ir, Rodolfo. Deixa eu achar aqui onde é que eu compartilho aqui esse negócio. Onde é que era mesmo? É para ter um retângulo com uma setinha em algum lugar aí, Rodolfo. É verdade, eu sempre vou nos 3 pontinhos lá. Pelo amor de Deus. Será que está compartilhando já? Sim. Beleza. Precisa da minha câmera ou não? Não, né? Fica a seu critério, que você preferir. Não sei lá. O que aconteceu aqui? Não sei, câmera que eu mudou a tela aqui e eu não estou vendo a habilitação. Então, o que nós... É um resumo, né, do PDI, obviamente, né, da planilha, né, de impacto. A planilha é bem extensa. Quem participou das atualizações viu que a planilha realmente tem várias abas, né, várias seções, vamos falar assim. Mas o resultado é o que importa, né? Então, a agenda aqui, né, a ideia era, né, uma vez que, né, considerando uma audiência pública interna, a gente ia falar um pouquinho do histórico do IFE, etc., introdução do PDI, a revisão propriamente dita, né, como a comissão foi elaborada, né, comentar a portaria 983, e aí sim, né, o plano de ofertas de vagas, como ele está nesse momento, tá? E aí manifestações para o público em geral. Então, né, o conceito de audiência pública, né, não vou aqui entrar no detalhe, mas a ideia é que dentro das diretrizes do próprio plano de desenvolvimento institucional, né, nós temos que fazer esse tipo de apresentação, daí pública, né, o próprio nome já diz que é para toda uma comunidade. Nós estamos fazendo 2 etapas. Essa etapa é para a comunidade interna e haverá a audiência pública para a comunidade externa, ou seja, a ideia é que todos, né, como está dizendo aqui no final, né, pleitear corretamente a solução de demandas sociais, né. Então, a participação de todos, no fundo, é isso. Então, a questão dessas audiências públicas visam isso, né? Que todos, né, contribuam com sugestões, de tal forma que se busque, né, essa solução de demandas sociais o mais corretamente, o mais, vamos dizer assim, que atenda os anseios de todo mundo, né? Isso é o objetivo. O histórico do IFE, né, novamente, também, né, só uma questão aí de contextualização de todo mundo, tá? Não vou aqui entrar no detalhe, mas vocês encontram, inclusive, essas informações nos sites aí do Instituto Federal. Só destaco aí que, né, o Instituto está fazendo 112 anos, né, lembrando, né, a todo mundo que dia 27 agora, segunda-feira, haverá essa live com esses convidados, 2 alunos e o reitor, sobre, né, esses 112 anos, né, da rede federal de educação, tá? Destacando aqui também, né, aqui no finalzinho do slide, né, que esse ano, através dessa lei 14139, né,
foi criado o Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal. Um destaque aqui também, eu gostaria de já deixar claro que o Instituto Federal ele tem status de universidade, né, que às vezes muita gente não tem essa visão ou esse conhecimento, né? Então, dentro dessa evolução, nesses 112 anos, né, o Instituto Federal de Educação ele tem status de universidade. Tá? O PDI ele é esse documento aqui quinquenal, né? A cada 5 anos ele visa, né, um horizonte de 5 anos, né? E paulatinamente, né, há revisões durante esses 5 anos. Né? Então, nós estamos no PDI 2019-2023, né? Então, haveriam duas revisões. A primeira seria o ano passado, em 2020, primeiro semestre de 2020, após um ano de implementação, quer dizer, faz-se uma revisão, quer dizer, uma vez que é um plano, né, o próprio nome já diz, é um planejamento, e eventualmente alterações podem ocorrer, porque isso são previsões, né? Nós estamos pensando num ambiente aí numa fase temporal de 5 anos, então muita coisa acontece. E essa muita coisa acontece, e aconteceu uma coisa muito grande, que foi a pandemia, né? Que nos assolou aí o ano passado, e invertendo uma série de valores sociais que nós estamos ainda, né, sofrendo. Então, com isso, o Instituto teve que se readequar a essa realidade pandêmica, né? E com isso, essa primeira revisão do ano passado foi postergada, né, por motivos óbvios, e está ocorrendo agora, né, em 2021, né, essa primeira revisão. E a segunda revisão, esperamos, né, que essa pandemia já esteja praticamente minimizada, e está prevista em 2022, ou vai ter algum tipo de reformulação. A princípio, né, seria em 2022, primeiro semestre. Tá? E a conclusão desta revisão está prevista para novembro deste ano. Tudo bem? A comissão, né, através da portaria 62 de 2021, de maio desse ano, ela é composta pelo Murilo, ou melhor, né, é composta por representantes administrativos, representantes de gestão, representante docente e discente, sendo que o representante administrativo, técnico administrativo, o servidor Murilo, né, Murilo José de Carvalho, está como presidente da comissão, e os demais membros, né, o Adilson Cândido, né, ele representa a gestão, a Inês Alves a gestão também, Pedro Luiz gestão, Rosalvo Soares, esse que vos fala, desculpe, nem me apresentei, né, Rosalvo Soares sou eu, ele é o representante docente, e o Tiago Arthur é o representante discente, ok? Então, sempre as comissões, né, de uma forma geral, tem que, né, abrange normalmente vários setores, né, de forma a representar um leque amplo, né, de servidores nos mais diversos setores. Sempre tem essa conotação às comissões, de uma forma geral. A questão da 983 é uma portaria do MEC que vai, né, ou está, né, alterando em certos aspectos a atividade docente, e a atividade docente ela impacta em certos indicadores que o PDI abrange, né, que o PDI calcula, etc. Então, daí eu mencionar que essa portaria, uma vez que ela ainda está em construção, há discussões e ajustes, né, e ela entrará em vigor apenas em 2022, então se achou por bem, né, na minha visão, muito tanto quanto óbvio, né, que ela não entre agora nas considerações dessa revisão do PDI, uma vez que essa portaria ela ainda está, né, sendo eventualmente revista e etc. Quer dizer, ainda não está em vigor, né? Então, não tem sentido fazer algum tipo de consideração considerando a própria portaria. Vamos aguardar ela entrar em vigor e talvez, né, entrando em vigor em 2022, aí sim, na próxima revisão, ela é considerada, tá? Só por uma questão também de contextualização, né, pensando no público em geral, nós temos hoje no IFE, né, o próprio PPP já apresentado anteriormente detalhou, mas nós temos os cursos técnicos, os cursos de graduação, os de extensão e o Lato Sensu. Esses cursos são os que estão em regime atualmente. Não, perfeito? Então, os detalhes desses cursos, inclusive, o PPP abordou
aborda, né, no seu texto, como foi apresentado pelo diretor acadêmico educacional André Pagnan, instantes atrás. O que nós temos, né, dentro dessa revisão do PDI, dois novos cursos, né? Apesar que esses cursos entraram já desde 2019, né? Mas nós temos um curso de pós-graduação lato sensu, né, de especialização na área, né, licenciatura em matemática, no caso do ensino em matemática aos anos iniciais do ensino fundamental, e o ProEja-FIC, o curso de operador de computador integrado ao ensino fundamental, né? Esses são os cursos novos que nós temos na nossa grade de cursos, né, constantes do PDI. Inclusive o PPP, novamente fazendo menção à apresentação inicial, ele aborda, né, ele menciona que existem esses dois cursos que estão em elaboração e uma série de detalhes aí que ainda para que esses cursos venham a entrar em implantação efetivamente, tá? Então, no cronograma anterior, nós havíamos pedido que os coordenadores de curso e comissões de curso atualizassem os seus dados, eventualmente, né, alguns cursos que poderiam estar em extensão, ou então novos cursos, inclusive, mas não houve uma proposta, pelo menos até então, né, de novos cursos. Na verdade, apenas alguns ajustes nos cursos que já estão em andamento. E esses ajustes, não vou aqui entrar no detalhe, porque, como eu falei, a planilha é extremamente extensa, há vários indicadores, há várias considerações, mas um resumo dessa planilha está apresentado aqui nesses slides, né, de oferta de cursos e vagas, tá? Então, essa parte da planilha, ela faz uma análise temporal, nesse caso aqui, 2021 a 2028, a bem da verdade, vão dar 10 anos, porque 2019 e 2020, né, já se tornaram história, né? Então, ela não apresentamos aqui. Então, 2021 a 2028, porque o próximo PDI, né, se esse vai até 2023, o próximo PDI vai de 24 a 28. No entanto, ele já faz, né, já você tem mais ou menos uma ideia, né, um horizonte do que vai acontecer nos próximos 10 anos. Veja que os indicadores aqui de Bragança, isso só se referindo a Bragança, obviamente, considerando os balizadores, né, 50, 30, 20, 50 para cursos técnicos, 30 para outros e 20 para formação de formadores, esse 50, 30, 20, né, em Bragança, aqui nesse ano, né, nós estamos aqui com 44,3% para o curso técnico, ou seja, um pouco abaixo do objetivo de 50%. Com relação à formação de formadores, né, os cursos, né, de licenciatura está em 17,6%, também um pouco abaixo dos 20%, e outros, né, esse 30%, nós estaríamos, então, um pouco acima, né? Então, essa é a visão, essa é o retrato dos nossos indicadores, considerando os balizadores 50, 30, 20 que nós temos, tá? Observem que, ao longo, né, desses anos, eles praticamente se mantêm, né, pequenas variações. Então, é um perfil aqui do campus, né, da quantidade de cursos, essa quantidade, né, esses de cursos, quantidade não digo, mas as modalidades de cursos, né, eles atendem com essa porcentagem, esses 3 balizadores, tá? O ideal é que a gente aumentasse os cursos técnicos, né, aumentasse um pouco a formação de formadores e diminuísse um pouco os cursos outros, tá? Mas estamos bem próximo do ideal, vamos dizer assim, né? Do ideal. Né? Eu vejo que a partir de 2023, 2024, a formação de formadores, ele melhora um pouco a indicação. Agora, um detalhe, né, do curso ProEja, ele está aqui em destaque, que é um curso que o Instituto Federal de Bragança está fazendo um acordo com a Secretaria de Estado, né? É um curso que vai ser em parceria com a Secretaria de Estado, e esse acordo e essas negociações sofreram vários reveses de motivo de força maior, não foi problemas do IFE, nem problemas lá da Secretaria, né?
só para exemplificar, né? Então, houve falecimento de secretários, de uma série de coisas que aconteceram, mudanças, né? Mudança de secretário de governo, né? Secretário estadual da secretaria lá do Estado, né? Então, todas essas movimentações culminaram num, vamos dizer assim, atraso de se firmar esse acordo, entre outras pequenas situações pontuais. Então, o curso ProEja, que era previsto para ter entrado esse ano, inclusive, a gente tivemos que postergar para 2023, visando, e também, né, tivemos também a pandemia agora no meio dessa situação toda. Então, esperamos aí que numa nova data, 2023. Então, e o curso ProEja entrando, é um curso que nós temos, né, por questão até de legislação, né, todo instituto tem que atender a esse segmento ProEja, que é extremamente importante. Se vocês verem indicadores aí de alfabetização do Brasil, etc., desse público, né, do EJA, né, ensino de jovens e adultos, né, são indicadores que eu particularmente considero alto, não tem aqui, me foge aqui de memória aqui os valores agora, mas são indicadores altos. Então, é importante, é uma ação importante que todo instituto e toda instituição de ensino deveria priorizar, tá? Essa questão do ensino de jovens e adultos, no nosso caso, ProEja, porque entra a parte técnica aqui. Então, e aí também, né, o indicador de ProEja começa a melhorar a partir era a partir de 2022, provavelmente a partir de 2023, agora nessa revisão um pouco mais detalhada, tá? Um outro parâmetro, né, que eu acho que é interessante que seja destacado aqui, essa carga horária do docente, né? Daí aquela portaria mencionada 893, porque isso aqui pode ter um impacto com relação ao que virá junto com a portaria 983, mas de qualquer forma, considerando ainda as portarias vigentes até então, esse seria o impacto de cada disciplina, inclusive, né? Por exemplo, química, sociologia, arte, biologia, matemática. Então, nós temos aqui, né, por disciplina, por unidade curricular, né? O termo disciplina não gosto muito de usar, às vezes é por força do hábito, mas por componente curricular, unidade curricular, né? Química, sociologia, arte, assim por diante. A quantidade de professores que nós temos atualmente, né? Como foi mencionado aí, nós temos 72 professores, foi mencionado aí no PPP, na apresentação anterior, e qual o impacto curso a curso, né? Aqui se refere aos cursos, acho que até faltou aqui a gente fazer essa referência, desculpa, né? De cada unidade curricular com relação à carga horária, né, docente por curso que ele ministra, né? Então, varia bastante, algumas cargas horárias relativamente altas aqui na casa de Química, né, quase 30, em torno de 30, nós temos aqui Sociologia em torno de 19, então isso envolve, né, a quantidade de aulas por semana, a quantidade de cursos que tem matérias relacionadas a Química, Sociologia e assim por diante, perfeito? Então, com isso ter uma ideia, né, da carga horária do docente, e aí isso vai refletir também naqueles indicadores, né, de relação aluno-professor e coisas do gênero, tá? Então, aqui continua uma lista longa, né, perdão, aí está passando uma moto, mas uma lista longa, né, de várias unidades curriculares, e os professores respectivos de cada uma dessas unidades, inclusive as partes técnicas, né, eletrônica, informática, relativa a redes, informática de programação, informática de uma forma geral e assim por diante. Tá? Então, com isso, a gente tem um quadro, né, dessa carga, né, que os docentes aqui do Instituto Federal estão recebendo. Tá? Basicamente, então, é isso. Né, é uma visão bem ampla do que está sendo realizado. Nós temos, então, nós estamos aqui, né, nesse cronograma, né, que nós estamos seguindo. Nós estamos fazendo hoje, né, essa consulta à comunidade interna. E por que o nome consulta? Porque se abre, né, um prazo de contribuições até dia 8, né, do 10, para que a comunidade interna, de uma forma geral, né, nos envie suas considerações, envie sugestões ou mesmo dúvidas, né,
com relação a todo esse trabalho de PDI. Então, até o dia 8/10, a comissão aguarda aí que todos, né, contribuam com esse documento. Após esse período e após essa análise, né, das contribuições e se fará eventuais ajustes, alterações e correções no PDI, e aí está previsto dia 22, né, de outubro, a apresentação de uma audiência pública ao público externo, né? Então, realmente, para toda a comunidade externa, também especificando um prazo de contribuição até 5 de novembro, e a partir daí, com todas essas contribuições, sugestões, nós, então, fecharemos o PDI do Campus Bragança até o dia 18 de novembro, divulgando isso para a comissão central. Tá? Fica o registro, né, do contato com essa comissão, pode ser através do e-mail, né, pdi.bra@ifsp.edu.br, e agradecendo a presença e a atenção de todos. Nós colocamos aqui, através desse QR Code ou através desse link, a lista de presença que nós solicitamos que registrem, né, sua presença, e estamos abertos aí a qualquer tipo de pergunta que a gente possa esclarecer nesse momento. Certo? Alguma dúvida, algum comentário? Nenhuma, perfeito. Tudo bem? O professor João Moura, ele está num CODIR, ele pediu para justificar a ausência dele aqui, que ele está acompanhando um colégio de dirigentes que está ocorrendo agora, tá bom? Perfeito, fica o registro, tá justificado. Ok, pessoal. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre PPP, PDI? Bom, então acho que algo importante é que o processo agora de contribuições está aberto, né? Tanto para o PPP quanto para o PDI, né? Vai até 8 de outubro. Então todo mundo vai poder estar contribuindo aí para esses dois documentos até 8 de outubro. E depois, Murilo, você lembra qual que é a outra data que a gente vai ter uma outra audiência? 22/10, né? Tava até no slide 22 de do outubro, perfeito. Rosão. E dia 22 de outubro aí a gente faz uma nova audiência, já com as contribuições dessa primeira etapa consolidadas, e aí a gente abre de novo os dois documentos, o PDI e o PPP, para contribuições. Perfeito? É isso, pessoal? O Alexandre levantou a mão. Diga, Alexandre. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu só queria perguntar se essa apresentação vai ser compartilhada, se vai ser disponibilizada, até porque tem algumas pessoas da comunidade que não estiveram presentes, né? Então, se seria possível. Sim, o Murilo ele gravou, né, Murilo, a apresentação e vai disponibilizar, correto? Isso, vai pro YouTube do campus. Pro canal no YouTube, na verdade. Ok? Ótimo, obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? É isso, então? Então tá bom. Então eu agradeço a presença de todo mundo. Contribuam lá, né, com a revisão do projeto político-pedagógico e com o projeto de desenvolvimento institucional. E obrigado a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado a presença de todos. Um forte abraço a todos. Um bom final de semana. Se cuidem, fiquem bem. Até mais, pessoal. Obrigado pela presença. Até mais. Tchau, Até tchau. mais, obrigado. Pessoal, até mais.